Modelagem de sistemas eletromecânicos. Tá? Então, os sistemas eletromecânicos são sistemas baseados na conversão eletromecânica de energia. Tá? Então, os mais usados, mais conhecidos, são os motores e os geradores. Certo? Então, aqui nessa aula a gente vai falar bem rapidamente sobre os princípios básicos. Tá? Não é pretensão aqui dessa aula tratar de detalhes ou tratar em profundidade da modelagem desse tipo, da modelagem fenomenológica, né, desse tipo de sistema. Tá? Isso dá só uma disciplina para isso, né, conversão eletromecânica de energia. Então, vamos ver os princípios básicos e depois chegar no que nos interessa para essa disciplina de modelagem, que são modelos equivalentes, circuitos elétricos equivalentes que vão nos permitir obter funções de transferência e modelos de estado desse tipo de sistema e de sistemas que usam, né? Motores e geradores. Né? Então, o motor ele é usado para acionar algum outro dispositivo. Então, a gente vai ver um exemplo de como isso pode ser modelado. Né? Bom, então, princípios básicos, né, da conversão eletromecânica de energia, a lei dos motores e a lei dos geradores. Tá? Então, o que é que diz a lei dos motores? Que se você faz passar uma corrente I em um condutor de comprimento L perpendicular a um campo magnético de intensidade B, você vai criar uma força perpendicular ao plano IB induzida, né, no condutor. Uma força induzida no condutor perpendicular ao plano IB. Tá? E essa força vai ter essa intensidade multiplicada pela intensidade dada pela intensidade do campo magnético, vezes o comprimento do condutor, vezes a corrente. E a lei dos geradores diz que quando um condutor de comprimento L se move em um campo magnético de intensidade B a uma velocidade V, em ângulos mutuamente perpendiculares, uma tensão elétrica vai ser estabelecida no condutor, e essa tensão é o produto do campo magnético, né, a intensidade do campo magnético, o comprimento do condutor, vezes a velocidade com que ele se move no campo magnético. Tá? Então, isso bem por alto, né, os princípios gerais da conversão eletromecânica de energia. Então, a partir desses princípios, né, você pode construir diversos tipos de motores de corrente contínua, motores de corrente alternada, motores síncronos, etc, etc. Então, aqui a gente vai ver apenas a modelagem de um motor de corrente contínua controlado por armadura. O que seria isso, né? Então, vamos tentar pensar, né, que esse desenho aqui tenta representar um motor. Então, aqui você tem um rotor, tá? E ele está dentro aqui, tá cercado aqui por magnetos do estator. O estator é a parte fixa, né? A parte que não gira dentro do motor. Né? Então, aqui tem o eixo, aqui tem uma corrente perpendicular e esse motor vai girar, né? Esse rotor vai girar aqui nesse sentido horário, né? Coloquei aqui arbitrariamente, né? Que é o ângulo de a posição, né? Angular. E a tradução da lei dos motores para essa configuração diz que o torque, tá? a lei dos motores fala em força, né? Porque não é, do jeito que ela foi anunciada, não é restrita a movimentos rotacionais. Tá? Então aqui o movimento rotacional, então torque é uma constante que depende K1, né? Depende da intensidade do campo magnético e de outros detalhes construtivos do motor, vezes Φ, que é o fluxo magnético, e vezes a corrente IA, né? Que é o que a gente vai chamar de corrente da armadura. Tá certo? Muito bem. Então,
torque é proporcional à corrente na armadura. Então, nesse tipo de motor, a gente tem dois circuitos, né? A gente chama de circuito de armadura e circuito de campo. O circuito de campo, que é esse aqui de baixo, nessa configuração, tá certo? Porque existem outras configurações, né? Esse aqui é o motor de corrente contínua controlado por armadura. Tá? É a configuração que a gente vai modelar. Então, alguém, né? Entre aspas, alguém precisa gerar o campo magnético, não é isso? Campo magnético, então a corrente vai circular dentro do campo e vai induzir um torque, né? Então, quem gera o campo magnético é esse circuito de campo, certo? Então veja que ele está separado desse circuito aqui, então ele é responsável nessa configuração por gerar o campo magnético, certo? E aqui é o circuito de armadura, por onde a gente faz passar a corrente, né? Então nesse circuito aqui tem a tensão de entrada, então essa tensão de entrada vai gerar uma corrente, e essa corrente, pelo princípio, né, que vai circular num condutor dentro de um campo magnético, vai induzir o torque, tá certo? Então, aqui é a representação do motor, aqui tem um errinho, né? Aqui deveria ser a constante do motor, que a gente vai denominar de km, tá? Mas isso vai ser corrigido lá no slide, que eu vou disponibilizar, certo? Então aqui vai ter a tensão, aqui vai circular essa corrente, vai induzir o movimento. Então aqui é a representação do rotor, então J é o momento de inércia, tá certo? E B é o coeficiente de atrito entre o rotor e seu bancal. Então, isso vai gerar um movimento rotacional com velocidade ômega, tá? E aqui representado o torque, induzir torque T, certo? O fluxo magnético, tá certo? Que é gerado por quem? Pelo circuito de campo. Então, ele é proporcional à corrente de campo, tá? Então, isso vai ser um valor constante, tá? Então, o circuito de campo, ele não participa, quer dizer, ele não tem variações, né, nas correntes e tensões, né? Em princípio, elas são fixas, vai gerar um campo de um fluxo magnético de determinado valor, certo? Que é proporcional ao K2 vezes a corrente de campo. Esse K2 depende também de aspectos construtivos do núcleo, lá do magneto, etc. Certo? Então, voltando aqui, né? Então, essa corrente aqui circulando dentro de um campo magnético vai induzir uma força e um torque, no caso, né? E esse corpo aqui girando, tá certo? Dentro do campo magnético vai gerar também uma corrente, uma tensão, né? Vai fazer uma conversão no outro sentido, né? Então vai gerar essa tensão VG, que é o que a gente chama de tensão induzida na armadura, no enrolamento da armadura, que na teoria lá de conversão eletromecânica de energia, que a gente chama de força contra eletromotriz. É isso? Que não é uma força, né? É uma tensão, mas tem esse nome. E essa tensão, né, induzida no enrolamento da armadura, essa tensão VG aqui, é dada por K1 vezes φ vezes θ ponto. Então, isso aqui é a lei dos geradores, né? A partir das leis dos geradores, né? Isso aqui é a tradução da lei dos geradores para esse movimento rotacional. Tá certo? Bom, θ ponto é a velocidade angular do rotor. E o φ, né? É K2 e F, substituindo aqui. Então, veja que nesse produto aqui, K1 e K2 são constantes e o IF também, né? A corrente de campo, né? Que é constante. Então, isso aqui tudo forma uma constante Km, tá? Que a gente chama de constante do motor, certo?
Então, assim, quando você pega lá as especificações do motor, a constante que é informada é essa, não é K1 nem K2. Tá? Então, Km, ó, aqui seria Km, tá? Nessa figura aqui. Ok? Muito bem. Então, a partir dessas equações, tá certo? A gente vai poder fazer um equivalente elétrico desse sistema. Então, bom, a parte aqui da armadura, equivalente elétrico é ele mesmo, né? Isso aqui é um circuito elétrico. Então, isso vai gerar aqui um movimento mecânico. Então, a gente vai ter um equivalente mecânico dessa parte aqui do rotor, não é isso? E como é esse equivalente mecânico? Então, a gente tem aqui um momento de inércia que vai... o rotor, né? O momento de inércia do rotor vai virar uma capacitância do capacitor, e o coeficiente de atrito, que vai ser um resistor com a resistência 1 sobre B, né? Coeficiente de atrito B. Mas entre, né, a parte elétrica e a parte mecânica existe uma transformação, não é isso? Uma transformação de elétrico para mecânico, que vai ser modelado por um transformador. Certo? Vai ser modelado por um transformador. E a relação de transformação é Km1. Por quê? Aqui. Vamos pegar essa equação aqui. Vg igual a Km ômega. Né? Então, o Vg, né, a gente sabe, né, que é a tensão aqui no primário, quando a gente enxerga, né, o secundário. Né, a tensão no secundário vista do primário é N1 sobre N2 vezes a tensão no secundário. Então, N1 é Km. N2 é 1, Km vezes ômega, então essa é a relação de transformação, certo? Aqui eu não coloquei na figura, mas tem também o torque, né? O torque a gente sabe que no circuito equivalente corresponde a uma corrente, né? Então essa corrente aqui desse lado aqui vai corresponder ao torque, né, do rotor. Torque no rotor. Tá certo? Então esse é o circuito equivalente do motor, tá? Então, se eu quiser achar a relação, né, a função de transferência entre a tensão na armadura e a velocidade, que é isso que, né? Então, se a gente vai querer controlar esse motor, como é que a gente aciona o motor? A gente controla a velocidade do motor pela tensão de entrada. A gente aumenta a tensão, aumenta a velocidade, diminui a tensão, diminui a velocidade. Então, a gente quer saber a relação entre a tensão de entrada e a velocidade de rotação, velocidade angular. Então, aí é só a gente calcular a função de transferência. Então, veja que aqui eu já fiz uma transformação que foi qual? Eu já passei esses elementos do secundário para o primário, aquilo que a gente já viu em outras aulas, né? Tá? Então, quando a tensão passa, né, do secundário para o primário, ela é multiplicada por N1 sobre N2, que no caso aqui é Km. Então, a tensão aqui agora é Km ômega. Tá? Aqui ômega é maiúsculo, porque aqui também eu já passei tudo para a impedância, né? Já passei tudo para Laplace, para o domínio S. Km ômega. E as impedâncias são multiplicadas por N1 sobre N2 ao quadrado. Então, no caso aqui, Km ao quadrado. Tá certo? E aqui eu multipliquei aqui a impedância do capacitor e a impedância do resistor. Certo? Então agora é só calcular essa função. Aqui vai ser bem fácil, porque a gente vai ter que ter uma composição em paralelo. Tá? A impedância é equivalente a essa daqui. E depois a gente tem um divisor de tensão. Tá? Então vai ser essa impedância aqui em paralelo, dividido pela soma das impedâncias. Tá? Km ômega sobre VA. Não pode esquecer o Km aqui. Então, com isso a gente acha aqui a função transferência, é uma função de segunda ordem, se a gente pegar o modelo completo, mas é muito comum desprezar essa essa indutância na armadura. Ela muitas vezes é considerada desprezível, né, em relação aos outros parâmetros, e nesse caso a gente fica com o modelo de primeira ordem, que termina sendo o modelo mais usado quando a gente
tem um motor, né, um motor, por exemplo, motor que aciona as rodas de um robô, motor de corrente contínua, né? Então é comum a gente usar esse modelo aqui de primeira ordem. Tá? Então, geralmente desprezar esse LA não vai mudar muita coisa, né? Então tem situações, inclusive, que são mais, a aproximação é mais, digamos assim, mais radical, né? Então, às vezes, a gente nem considera dinâmica nenhuma aqui, né? A gente considera desprezível também essa parte aqui com S, né? Esse termo em S aqui, essa dinâmica, né? Então, muitas vezes, a gente usa uma função, só um ganho, né? Um ganho sem dinâmica. Tá? Então, velocidade igual a uma constante vezes a tensão. Certo? Então, isso significa desprezar a dinâmica do motor, né? Então, por exemplo, o motor que vai acionar as rodas de um robô, certo? Então, geralmente, a parte elétrica, né, é muito mais rápida do que o movimento mecânico, né? Então, a dinâmica da parte elétrica é muito mais rápida do que o mecânico. Então, o tempo, né, essa dinâmica aqui, que significa que se você aplica uma tensão, ela não se reproduz, quer dizer, ela não gera uma velocidade instantaneamente, né? Tem um transitório. Tá? Mas esse transitório termina sendo tão rápido em relação à velocidade do robô que você, às vezes, pode desprezar, né? Sem muita perda de... sendo que isso é uma aproximação que vai ser aceitável para esse sistema que você está analisando. Na disciplina de sistema de controle, no laboratório de sistema de controle, tem aqui no nosso departamento, tem um laboratório que tem uma planta didática, é uma planta com 2 tanques, né? Então, quando você for fazer a prática nesses 2 tanques, você tem uma bomba que bombeia líquido para um tanque, você quer controlar o nível do tanque. E o acionamento dessa bomba é relativamente rápido, né? Então você vai aproximar, vai supor que quando você coloca uma tensão nessa bomba, que ela instantaneamente começa a encher o tanque. Tá? Como o tanque demora de encher, então a velocidade de enchimento do tanque é muito mais lenta do que esse tempo, né, entre o acionamento e o começo do enchimento do tanque, que é muito comum você desprezar e você considerar que a vazão de entrada vai ser simplesmente proporcional à tensão que você aplica na bomba, que é também um motor de corrente contínua, né? Então, só uma discussão para você ficar sabendo que você tem um modelo aqui mais completo, tá? Mas que em muitas situações você vai poder simplificar. E a simplificação é interessante porque vai tornar menos complexos os cálculos que você vai precisar fazer para analisar o sistema ou para projetar um controlador. Ok? Bom, aqui um exemplo, né, de como é que a gente pode modelar esse sistema. A gente tem aqui o motor de corrente contínua, tá? Aí ele está acoplado aqui, ó, pelo eixo aqui, nessa polia, e aqui tem uma correia, né? Então isso aqui vai rodar e vai fazer girar essa correia, e aqui tem uma massa. Aqui vai movimentar, então isso aqui vai transformar esse movimento rotacional no movimento linear, no movimento translacional. Então, a variável de saída aqui é a posição dessa massa M. Como é que seria o equivalente elétrico? Então, basicamente, a gente vai ter aqui o motor, tá? Então, o motor, a parte do motor, equivalente elétrico é esse daqui. Tá? Então, tem o motor, a gente já bota diretamente isso daqui.
E o que é que vai ter mais? Vai ter a conversão desse movimento rotacional no movimento translacional, que a gente já sabe, a gente já viu em outra aula, que a gente vai modelar por um transformador. Então está aqui o circuito equivalente, aqui o motor, tá certo? E aqui a transformação do movimento rotacional no movimento translacional. E aqui a gente tem, né, ligando a gente tem do lado translacional, a gente tem uma massa que vai ser modelada por um capacitor. E a gente tem aqui essa mola, né? Aí, como aqui no desenho está representando dos dois lados, a gente vai considerar duas, como se fossem duas molas, tá? Então, por isso que aqui vai ficar 2K e aqui está a velocidade. A velocidade translacional. Tá certo? Então, esse é um exemplo de como integrar no circuito equivalente o motor com outro sistema que está acoplado aí. Vamos falar agora de geradores, né? Na verdade, a gente vai ver um tipo só de gerador. Então, aqui a gente tem o circuito de campo. Veja que é o mesmo, em princípio, é o mesmo dispositivo, tá? Que a gente usou para analisar o motor. O mesmo dispositivo. A gente tem um circuito de campo e um circuito de armadura. Só que agora aqui é diferente. O rotor está representado aqui, certo? Existe outra força, outro torque que o faz girar. Tá certo? Que o faz girar. Então, e a gente vai supor que essa velocidade é constante. Tá? Então, algum dispositivo, então pode ser, por exemplo, a turbina de uma hidrelétrica. Tá? Então, você tem lá a abertura das comportas, né? Você faz de um jeito que esses rotores giram com a velocidade constante. Certo? Tá? Então, partindo desse pressuposto, né? Então aqui tem a armadura e aqui eu vou conectar a carga. Né? Então a carga tá? A carga você vai ligar, se vem de uma hidrelétrica, esse sinal vai ser transmitido. Então a carga são os dispositivos que estão conectados que vão usar essa energia elétrica. Né? Está representada aqui por uma impedância Z. Certo? Então, um problema de controle, um problema de análise e depois de controle o problema de controle é você manter essa tensão aqui, que vai ser fornecida a carga, manter essa tensão constante, por exemplo, né? A carga vai variar, né? Então, mas você quer manter essa tensão constante. É um possível problema de controle. E quem é que vai atuar para modificar essa tensão aqui? Não é o ômega, né? Não é a velocidade aqui que a gente está supondo constante. Então, assim, não vai. Imagine se a gente fosse controlar isso aqui pela velocidade de rotação, teria que ter algum dispositivo para controlar, se fosse, por exemplo, a hidrelétrica, controlar, sei lá, a velocidade de queda da água nas turbinas para manter uma velocidade constante. Isso para mudar, né? Desculpa, manter não, para mudar a velocidade, com essa mudança de velocidade, mudar essa tensão, então isso não é viável, né? Então quem vai controlar essa tensão aqui é a tensão de campo. Mas como? Como a tensão de campo, que é um circuito separado, vai controlar a tensão de armadura. Então vamos relembrar aqui essa tensão induzida, ela depende do quê? Depende do campo magnético, né? Então essas relações dependem da intensidade do campo magnético. E a parte desse dispositivo responsável pelo campo magnético é o circuito de campo, certo? Então, se eu variar aqui essa tensão, essa corrente de campo, eu vou variar o campo magnético e com isso eu vou variar essa tensão aqui, tá certo? Então, isso seria, a gente controlaria a tensão gerada, certo? A partir da tensão do circuito de campo. Então,
A função de transferência que a gente vai querer calcular é a tensão de transferência entre a tensão da armadura, certo? A gente pode dizer que é a tensão fornecida pelo gerador, né? E a tensão de campo, certo? Então vamos lá. Qual seria o circuito equivalente? Seria como no motor. O motor era um transformador, né? Que fazia esse acoplamento aqui. Vai ser um transformador de novo? Não vai ser um transformador. Por quê? Vai ser uma fonte dependente de tensão. Tá certo? Onde vem esse Kg e F? Então aqui, ó, força, né, tensão induzida da armadura, a gente já viu anteriormente, K1, fluxo magnético vezes a velocidade ômega, que a gente está supondo que é constante. E esse fluxo magnético é K2 vezes a corrente de campo, que é o que a gente vai fazer variar. Então isso aqui vai ser uma constante, K1, K2, ômega, que eu vou chamar de Kg, constante do gerador, vezes a corrente de campo. Tá? Então essa tensão VG, Kg e F. Tá? Então uma fonte dependente de tensão. Tá? Por que não é um transformador? Porque aqui no motor a gente modela essa relação por um transformador e lá não. Porque aqui tá certo? Nesse caso do motor, a parte mecânica e a parte elétrica estão acopladas, não é isso? Então essa força contra a eletromotriz, esse VG, ela depende da velocidade aqui da parte mecânica, tá certo? Então eu não posso simplesmente desacoplar isso daqui, né? Porque o que vai acontecer aqui, no lado aqui do primário, né, do transformador, depende do que vai acontecer no secundário. Então, o que vai acontecer no circuito de armadura depende do que está acontecendo no rotor, na parte mecânica, certo? E por que aqui não é assim? Porque aqui o circuito de campo não é ligado ao circuito da armadura, ele é um circuito independente. Então, o que acontece aqui, a rotação, a corrente de armadura, a tensão de armadura, não influencia o circuito de campo. Então, por isso que não pode ser um transformador. Se eu colocasse o transformador, o comportamento aqui seria influenciado pelo comportamento da parte da armadura, tá certo? Então, por isso que é uma fonte dependente de tensão. Bom, então, a partir desse circuito equivalente, a gente pode achar a função de transferência VA sobre VF. Tá? Então, está aí todo o passo a passo. Aí depois você pode olhar com calma, você vê quais são os passos que foram feitos para chegar a essa expressão aqui. Tá? Então, aqui é a expressão veja que a expressão, aqui a gente tem dois polos, tá certo? Veja que eu não multipliquei aqui, a gente vê que tem dois termos aqui no denominador, dois polos reais, um polo associado ao circuito de campo e outro ao circuito de armadura, né? Porque justamente esses circuitos são separados, né? Digamos assim. Tá? Então, aí a gente consegue ter essa expressão com esses dois termos separados. Muito bem, então é isso para essa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.